mais um tópico interessante que a gente pode tratar, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, é um movimento vertical no vácuo, né? Esse tópico, por exemplo, ele pode ser tanto visualizado aqui, essa aula tanto pode ser visualizada por aluno de ensino médio como por aluno de ensino superior, que esteja vendo também essa parte de cinemática, né, do corpos caindo ou sendo lançados para cima, verticalmente, né? Então, o movimento vertical no vácuo, o que eu vou fazer na verdade é, né, se eu trabalhar aqui no eixo XY, né, eu vou tratar só com o eixo Y, na vertical. Vamos tratar só no eixo Y, né? E qual é a característica desse movimento? O que nós sabemos do campo gravitacional, por exemplo, né? A gente sabe que o campo gravitacional terrestre, próximo da superfície, né? Isso tem que ser bem enfatizado, porque vocês depois, quando chegarem em gravitação universal, vocês vão ver que o G, o campo gravitacional, ele varia com a distância, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Próximo à superfície terrestre, a gente pode fazer uma aproximação, né? Porque na verdade ele não varia muito. E praticamente a gravidade, né, o que nós chamamos de G, é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Que em muitos problemas, né, nós aproximamos para 10 metros por segundo ao quadrado. Está ligado à força gravitacional, né, com a força com que o planeta atrai um corpo, e nós temos então o chamado campo gravitacional G. É uma aceleração, né? E nota, uma aceleração constante, não muda. Então, por isso, todo corpo que esteja se movimentando verticalmente, ou para cima ou para baixo, está sujeito a essa aceleração. Logo, se um movimento com aceleração constante em linha reta, a gente sabe que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, é um movimento retilíneo uniformemente variado, só que na vertical. E a aceleração conhecida, que é a aceleração da gravidade. Se o movimento é retilíneo uniformemente variado, valem as equações do M, R e o V, que a gente conhece, né? A gente sabe que você tem a função da posição, nós temos a função da velocidade, função horária, e nós temos também a equação de Torricelli, que não é horária, mas é uma equação perfeitamente válida para a nossa descrição. Então, na verdade, você pode usar essas equações perfeitamente do jeito que estão, chamar de S. É só fazer a adaptação para o problema. Então, a gente, na maioria das vezes, adapta. É melhor até escrever já com as funções ou as grandezas relacionadas já ao problema que nós estamos trabalhando, né? Existem livros que chamam de H0, de altura, né? Mas a maioria dos livros chama de Y, porque a gente está tratando na vertical, no eixo Y. Então, a gente pode escrever essas equações usando Y, usando velocidade na direção de Y, né? Direção no sentido de Y, né? E no lugar do A a gente usa o G. Só que aqui tem um detalhe relacionado a sinal, né? Porque você pode orientar a trajetória de duas maneiras. Lembra da orientação da trajetória que eu fazia sempre aqui que eu faço sempre aqui na horizontal? Mas como um movimento na vertical, você pode orientar de duas maneiras. Você pode orientar tanto uma orientação para cima, como positiva, como você pode trabalhar com uma orientação para baixo. Das duas maneiras dá certo. Você só tem que se preocupar com uns detalhes relativos a sinal, né? Porque se você orienta para cima e o móvel se desloca no sentido da tua orientação, que movimento é esse que nós conhecemos? Movimento progressivo. Logo, a velocidade é positiva. Se a tua orientação está para cima e ele está descendo, ele está no movimento retrógrado. Ele está diminuindo de posição relativa à sua orientação. Então, em alguns problemas, você tem que tomar cuidado com a orientação da trajetória que você vai usar, né? Então, olha só. Se a gente orienta a trajetória
para cima, o campo gravitacional está em sentido oposto a essa orientação, né? Ele está apontando sempre para baixo. O campo gravitacional sempre puxa para o centro do planeta, né? Então, o que acontece? Nós vamos dizer que a aceleração, então, está em sentido oposto à orientação. Consequentemente, o sinal da aceleração fica trocado, fica negativo. Então, para essas situações aqui, vamos já escrever as equações adaptando ao problema. Então, eu vou ter o quê? Ó? Em vez de S, eu vou usar Y igual a Y0 mais V0YT, ou seja, a velocidade inicial no eixo Y. Tá? Menos, porque a minha orientação agora é positiva, está para cima, em sentido contrário a G. Então a gente troca o sinal do G, menos GT ao quadrado sobre 2. Essa fica sendo a equação da posição. A velocidade, mesma coisa. Velocidade é igual a velocidade inicial em Y, menos, né, GT, e Torricelli, mesma coisa. Aí aqui fica sendo Y menos Y0. Que na verdade é a altura. Né? Essas equações aqui são válidas quando a orientação está para cima. Então o sinal de G é negativo. Tá? Você pode escrever depois essa mesma orientação, você pode colocar essa mesma orientação, você só vai mudar o sinal do G para positivo. Só um detalhe, em relação a essa, geralmente se usa para movimento vertical, essa orientação é mais usual, tá? Mas só para a gente compreender, né, essa questão de sinais, ó, só para ficar mais claro isso, por exemplo, orientação para cima, G aqui está para baixo. O que eu sei aqui em relação ao sinal? Se a partícula está sendo lançada para cima, velocidade inicial y. Nota, se você orientar para cima, a partícula lançada para cima, ela tem uma velocidade positiva, maior que zero. Por que maior que zero? Porque é um movimento progressivo. Lembra? Se eu estou orientando para cima, aqui é meu zero. Aqui 10, 20, né? 30. Ou seja, a partícula está progredindo, está aumentando a posição em relação à sua origem. Então é um movimento progressivo. Mas e a aceleração? Nesse caso a aceleração é negativa, né? Implica o quê? Aceleração negativa, porque é o G menos G, né? Menor que zero. Significa que o movimento é o quê? Progressivo e retardado. Porque nota, quando o corpo está subindo, o que está acontecendo quando você joga ele para cima? Ele vai diminuindo de velocidade. E mais importante, na altura máxima, ele para. Um corpo lançado verticalmente para cima, ele chega na altura máxima, ele para e volta. Ou seja, é o ponto onde o corpo muda o sentido do movimento. É o ponto de altura máxima. Se você estiver trabalhando com gráfico posição pelo tempo, esse ponto vai ser exatamente aonde? Se você lembrar, aonde é o ponto num gráfico posição pelo tempo, no caso a posição e a altura, em que o corpo ou a partícula terá mudança do sentido do movimento no vértice desse gráfico. Seja um mínimo ou um máximo, no vértice vai ser o ponto justamente onde o corpo vai atingir a máxima altura, vai parar para depois voltar. Então lembra, na altura máxima do lançamento vertical, para cima, na altura máxima o corpo para, velocidade zero, e ele volta. Então nesse caso, ó, quando ele está subindo, movimento progressivo e retardado, porque ele está diminuindo até parar. E aí quando ele estiver descendo, o que acontece?
Ó, ele está descendo, a orientação é para cima, estou com a mesma orientação. A velocidade aqui, ele descendo é negativa. Né? Porque nota, se ele está descendo, ó, ele está em sentido contrário à orientação da trajetória. Ele está diminuindo as posições no decorrer do tempo, até chegar no zero. Que tipo de movimento a gente sabe que é esse? Retrógrado. Mas nesse caso ele está acelerando, né? Por quê? Porque ó, a gravidade continua sendo negativa, né? Porque com essa orientação, ó, o meu A é igual a menos G. O sinal da gravidade. Então, quando velocidade e aceleração têm sinais iguais, o que eu digo? Que o movimento é acelerado. É isso? Sempre assim. Né? Velocidade e aceleração de sinais opostos, eu posso dizer que se o movimento é retardado, acelerado, né? Mas depende. Se eles têm mesmo sinal, eu posso dizer que no caso eles são acelerados. Movimento acelerado. Então nesse caso aqui, o corpo caindo, o movimento é retrógrado, porque a velocidade está em sentido contrário à orientação da minha trajetória, minha posição está diminuindo no decorrer do tempo, mas ao mesmo tempo está aumentando de velocidade. Né? Que um corpo em queda, a velocidade aumenta. Tá? Existem 3 propriedades interessantes aqui no movimento vertical. Né? Uma é que 2 corpos, independente de suas massas, se deixados cair no mesmo instante, na mesma altura, chegam juntos ao solo. Isso independente das massas. Porque na verdade eles estão sujeitos ao mesmo campo gravitacional. É a mesma aceleração para os dois. Então a variação é a mesma, a variação de velocidade é a mesma para os 2 corpos. Né? Então 2 corpos demoram o mesmo intervalo de tempo para chegar ao solo se deixados cair. Né? Tem até aquela experiência feita pelos astronautas, não me lembro se foi na Apollo 11, foi quando eles foram na Apollo 11, Apollo 13, quando foram na Lua, um dos astronautas fez a experiência proposta por Galileu, que no vácuo uma pena e um martelo cairiam juntos ao solo. E essa experiência é feita, né, na Lua, claro, simbolicamente, mas mostrando que realmente você tem no vácuo uma pena e um martelo caem juntos ao solo. Existem mais 2 propriedades interessantes. Uma relacionada a tempo e outra relacionada à velocidade. Então, vou apagar aqui para a gente fazer nossa demonstração.